Eu estava no plantão, eu trabalhava na delegacia de Paulínia. Estava no plantão num sábado e apareceu um menino bastante agitado, com uma questão familiar dele com o padrasto. E a gente costuma dizer que depois que você é diagnosticado, que você entende, mesmo que seja um autodiagnóstico, você desenvolve um autistômetro. Ou seja, quando chegam perto de você, você olha e fala... tem coisa aí, sabe? Uhum. E eu olhei e falei, cara... Ele saiu muito decepcionado porque a gente orientou, mas não tinha nada que a gente pudesse fazer, porque era uma questão de fato familiar. Mas você sentiu que tinha algo diferente? Senti no comportamento dele, até porque ele fazia um acompanhamento ambulatorial psiquiátrico e tal. Ele estava com uma bolsinha com os remédios. E aí ele saiu da delegacia, eu fiquei incomodada. 5 minutos depois, tinha um ponto de ônibus bem na frente, assim. 5 minutos depois, uma pessoa falou, tem um rapaz passando mal no ponto de ônibus. Eu falei, certeza. E ele estava em crise. Ele estava abaixado, abraçado praticamente num poste, dificuldade para respirar, enfim, chorando bastante, muito agitado. As pessoas tentavam colocar a mão nele, ele gritava. E aí foi o momento que eu percebi que a sociedade não está preparada. Não tá. Para lidar. Não tá. Por quê? Chamaram a guarda, que era 2 quadras para baixo, o bombeiro, que era no mesmo quarteirão, a PM e a gente. O resgate chegou e ninguém sabia o manejo clínico. Eu sabia porque eu tenho crises. Espetacular. Você tá me dando uma ideia aqui. E aí... Genial. E aí, consegui acalmá-lo. Falei, eu vou com você até o hospital, ficava a 500 metros. Vamos, eu vou pegar em você. Autista adora spoiler. A gente precisa de previsibilidade. Precisa contar. Eu vou te perguntar isso, como lidar com o autista, mas vai contando o caso. A gente precisa antecipar para falar o que vai fazer. Principalmente quando ele está em crise. Tá. Frases curtas, diminui tudo que você puder de estímulo. Visual, né? Se tiver uma sirene ligada, você desliga para diminuir o auditivo. Se tiver um highlight ligado, você desliga para diminuir o estímulo visual. Uma pessoa interage, avisa se você for colocar a mão, né? Avisa o que você vai fazer, porque a pessoa já está desorganizada internamente, né? Se o ambiente estiver mais desorganizado, vai ficar cada vez mais difícil ela voltar. Tudo isso incomoda o autista. Pô, quando você está em crise, é como se você pegasse o botão do mundo, do volume do mundo, e fosse para uns 150, assim. É terrível. Tudo Cabeça te fica incomoda. milhão. Tudo te incomoda. E parece que está tudo muito forte. Luz, tudo fica intenso. Muito intenso. Fica para mais. Essa é a palavra. Intensidade. Uhum. A intensidade do mundo vai para 150. Uhum. Assim. E aí a gente foi até o hospital. Quando eu cheguei lá, os colegas do resgate me agradeceram. Falaram, pô, como é que você sabia? Eu falei, porque eu sou autista. Como assim você é autista? Eu falei, eu sou autista. Mas como? Aí resumi a história e tal. E ele ainda estava muito agitado, mesmo depois da medicação. E foi um momento ali que eu achei muito especial para exemplificar a maneira como relações de causa e efeito nos organizam. Ele estava muito agitado, ainda estava gritando. Uma enfermeira teve um momento ali divino, alguma coisa do universo tocou nela, assim, e ela falou o nome dele, falou, se você conseguir, você pode parar de gritar, porque tem um vozinho aqui e ele está assustado. Ele parou. E ela pediu isso numa calma. Parou. Por quê? Você construiu uma relação de causa e efeito. E, às vezes, a gente faz alguma coisa durante a crise que você não tem controle, mas você também não tem a percepção. Às vezes, no primeiro momento, você não tem controle, mas ele já estava medicado, ele conseguiria. Só que o comportamento continua se repetindo. Tá. Ela teve esse insight maravilhoso, e aí ele percebeu que ele conseguia controlar naquele momento e cessou. Vocês precisam de uma confiança, assim, num caso desse, num caso de surto. É preciso fortalecer uma relação de confiança com aquela pessoa que abordou você? Ah, é legal? Ou não?
É importante. Não. Se você tiver uma pessoa de suporte próxima, é sempre bom que você use a pessoa de suporte. É, que eu tô dizendo assim, uma pessoa, eu vou dar um exemplo aqui. Tô na rua passando e percebo que a pessoa tá em surto, né? Em crise. Em crise, desculpa, perdão. Fique em paz. Quando eu te corrigir, não se sinta mal, é uma questão didática que daí todo mundo já aprende. Vai todo mundo aprendendo. E eu vou aprendendo junto com vocês. A pessoa está em crise. E aí, ela em crise, passar esta confiança é fundamental para que você tenha controle total da situação. É. Eu vou te dar um exemplo assim, eu sou bombeiro civil, né? Mas eu tive treinamento para lidar com tentante, né? Que é o famoso suicida. A gente chama de tentante. O que acontece? Se no primeiro contato que a gente tem... Nem sei se eu poderia estar falando isso, mas vamos lá. Se qualquer coisa, o meu chefe me puxa a orelha. No primeiro contato que a gente tem com o tentante, se ele nega o contato comigo, o primeiro contato comigo, eu perco a ocorrência e assumo um segundo colega, né? Com o autista é a mesma coisa ou não? Eu continuo tentando este contato? Faz sentido. Faz sentido essa mesma lógica. Então se você fizer abordar, se você na primeira abordagem ele te repelir, vai dar mais trabalho, passa pro próximo. Tá. Eu acredito que faça sentido. É porque é o que eu te falei, cada autista é um autista, cada caso é um caso. Mas no geral faz muito sentido. Repeliu, porque às vezes você tá com algum estímulo que você não sabe. Você tá com uma cor de roupa, por exemplo, que incomoda. Fluorescente, que está hiperestimulando o visual dele durante a crise. E aquilo está dificultando. Um diálogo, uma confiança, não leva o controle da situação. É assim, não leva para o pessoal, mas às vezes não é para você. Não é tua vez. Passa para o próximo. Tá. Eu acho que faz muito sentido.